Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Nós trazemos conosco fatores que predispõem ou não a nós temos um potencial maior de ter doença cardíaca. Esse indivíduo traz isso com ele, mas como ele vai lidar com a sua vida vai fazer com que esse coração, ou outros órgãos eventualmente, venham a sofrer a consequência disso. Eu me formei e eu jamais imaginava trabalhar em missões. Eu pensava apenas em fazer concurso público, ter uma família bem sucedida e continuar servindo a Deus normalmente. Este ano tem eleição, então você já sabe, a partir de agora o assédio vai começar. E você precisa se preparar, se informar. E tem uma coisa que me preocupa, porque a cada dia que passa, infelizmente, a classe política goza de menos credibilidade. Quem diz que a história terminou, certamente não conhece do poder de Deus. Olá, o programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, nos acompanhando todas as semanas. Você sabia que nos Estados Unidos e no Brasil, 500 mil pessoas morrem por ano por problema no coração? Para falar sobre o tema, eu convidei o cardiologista e ritmologista, Dr. Jorge Elias Neto. No quadro de variedades, ela é advogada, assessora jurídica da ONG Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, Laís Sindra Ribeiro. Um bate-papo muito emocionante. Temos aí do quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Agir de Deus com o William Nascimento. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando, mas dá tempo de você mandar aquela mensagem, um Twitter, até mesmo um recadinho pelo Face. Nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade, é só no OK. Confira. Alho a granel, quilo, 6,99. Paleta suína com tocinho, quilo, 6,97. Sabão líquido Ariel, 3 litros, 15,47. Açúcar cristal Minas Açúcar, 5 quilos, 6,67. Margarina Quali, 500 gramas, 3,97. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. Ok. Nos Estados Unidos são 500 mil mortes do coração por ano. E no nosso país, no Brasil, nós também já estamos nos aproximando destes números. E para falar sobre esse tema, o coração, eu convidei o Dr. Jorge Elias Neto, cardiologista, ritmologista e também escritor. Dr. Jorge Elias, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Dr. Jorge Elias, por que tantas pessoas estão morrendo do coração? Isso é fruto dessa modernidade, dessa pós-modernidade. Mudanças de hábitos alimentares, migração do campo para a cidade, uso do fumo, o estresse. Todos esses fatores, o sedentarismo é muito importante, todos esses fatores colaboram para que o indivíduo tenha uma incidência de infarto agudo do miocárdio. Isso é muito importante. Um dado só para somar o que você falou anteriormente, se a gente for considerar em relação ao Brasil, existe uma estimativa que a situação em nível mundial venha a se equilibrar, ficar num platô, e o Brasil nos próximos 10, 20, 30 anos venha a aumentar a incidência de infartos, chegando a níveis de uma epidemia nos próximos 20 anos. Estima-se que em torno de 2040, 2050, nós estejamos vivenciando uma epidemia de infarto agudo do miocárdio no Brasil, dada essas considerações iniciais que eu tracei. Agora, então significa que os cuidados não estão sendo estabelecidos pelo cidadão? Certamente. É muito mais fácil a gente trabalhar em cima de prevenção, é óbvio, é muito menos oneroso do que tratarmos esses indivíduos. Então, a coisa começa na infância, os hábitos são cultuados e assimilados na infância, certo? E isso não tem tido uma atenção apropriada por parte do cidadão. O indivíduo tem que estar atento a desenvolver um hábito de alimentação saudável desde a mais tenra infância, o indivíduo tem que estar atento a praticar atividade física desde jovem, e ele tem que estar atento às demandas da sociedade, dessa situação de consumo absurdo, desse desejo absurdo de consumo, fazendo com que ele cada vez mais deteriore seu físico, seu espiritual em busca do ter.
Então essas variáveis todas colaboram para que esse indivíduo leve uma vida inapropriada e, obviamente, o coração é um dos órgãos que mais vai sentir a consequência dessas alterações do hábito. De certa forma, o senhor já está respondendo para o telespectador quais são os cuidados que ele deve ter. E o senhor falou da pós-modernidade. E nós precisamos vigiar, porque o coração, então, de certa forma, ele é muito frágil, esse órgão, ou é uma sobrecarga que ele está recebendo? Nós trazemos conosco fatores que predispõem ou não, nós temos um potencial maior de ter doença cardíaca. Esse indivíduo traz isso com ele, mas como ele vai lidar com a sua vida vai fazer com que esse coração, ou outros órgãos eventualmente, venham a sofrer a consequência disso. Então o indivíduo tem uma carga genética, esse indivíduo come mal, ou seja, esse coração vai sofrer uma sobrecarga de colesterol. Esse indivíduo fuma. O problema é que os hábitos são inapropriados, esse coração sofre, e se esse indivíduo tem uma carga genética que ou predispõe a desenvolver uma doença do coração, obviamente ele vai ter essa doença se manifestando muito mais precocemente na sua vida. Quando o telespectador deve buscar um cardiologista? Eu penso que o indivíduo deveria procurar o cardiologista por volta, se ele tem história familiar, bem precocemente, abaixo dos 30 anos de idade. Se o indivíduo tem uma história familiar, não tem história familiar, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, ele tem que estar acompanhando um cardiologista. Mas se não tem essa questão familiar, periodicamente, todos os anos, deve fazer essa revisão. Uma avaliação laboratorial do colesterol, do triglicerídeo, da glicemia já é uma grande coisa, porque a gente sabe que trabalhando em cima disso, ele vai diminuir o seu risco cardiovascular. Nós, capixabas, estamos preparados para lidar com as dificuldades do coração, para tratar do cidadão, da pessoa que tem um problema do coração? Esse indivíduo que já tem a doença, o Espírito Santo está muito bem equipado em termos de hospitais na rede privada. Eu penso que na rede pública está sendo feito um grande trabalho no hospital evangélico. Na rede privada nós temos grandes hospitais, bons serviços e sim, temos condições de estar atendendo. Bons profissionais. Hoje em dia, cada vez chega uma leva nova de profissionais bem formados fora do estado e fora do país. Então eu penso que sim, tenhamos uma boa condição nesse subgrupo de pessoas. Deixando um pouquinho agora o coração diretamente, né? Vamos falar agora indiretamente do coração. Dr. Jorge Elias nasceu no coração dele o desejo de escrever. Isso. Ele também é escritor. Quando começou essa história? Essa história começou muito jovem. Tá? Desde os 8 anos de idade, eu, em vez de sair da sala para ficar jogando futebol, eu ficava lendo. Sempre li. Estudava no Colégio do Carmo, no centro de Vitória, e ficava lendo poesia dos parnasianos, dos românticos. E desde novo eu gostei de escrever. Isso foi uma coisa que começou comigo desde a terra infância. Desde os 8 anos eu participei de concurso de literatura. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um concurso aqui no estado de música, escrevi Inclusive, música. O senhor trouxe aqui uma boneca de um livro que vai ser lançado ainda, não é isso? Esse é um livro que ainda está em fase de finalização. Antes desse livro, possivelmente, eu teria mais uns 3 livros a serem lançados que já estão em editora. Agora, você também escreveu muito para a própria área da medicina. Na verdade, minha produção maior é na área médica, né? Eu tenho hoje 27 anos de formado, os primeiros 25 anos, até 2002, eu só escrevia artigo científico e capítulos de livro de medicina. E você faz parte da Academia de Letras? Do Espírito Santo, isso. Sou membro da Academia de Letras e eu sou também do conselho editorial de 2 revistas, uma nacional e outra internacional de cardiologia. E um dos seus livros também foi premiado já? Isso, em 2012 nós ganhamos participamos do Prêmio Secult, foi um dos premiados. Dr. Jorge Elias Neto, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, por todas as sugestões, as dicas aí para os nossos telespectadores, para cuidarem bem do coração, mas parabenizá-lo também pelo brilhante trabalho como escritor, escrevendo aí esses poemas, poesias, né? Isso. Faz bem ao coração, né? Faz totalmente de acordo com você. Eu agradeço o convite, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado e que Deus continue abençoando ricamente aí o seu trabalho. Obrigado. No programa de hoje eu conversei com o Dr. Jorge Elias Neto, cardiologista, ritmologista, escritor, e como você pôde assistir, nos Estados Unidos são mais de 500 mil pessoas. O Brasil não somente está se aproximando, mas esses números eles serão alterados para pior. Então, cuide do seu coração, busque um profissional, não deixe de fazer seus exames regulares todos os anos. Desafios, volta já. Tudo assim
Olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. No programa de hoje eu converso com Laís Sindra Ribeiro. Ela é advogada, assessora jurídica da ONG Mais Missão e Apoio à Igreja Sofredora. Laís, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Prazer, pastor, todo meu. Laís, como é essa história? Advogar a causa de uma ONG missionária, né? Podemos chamar assim, e apoia a Igreja Sofredora. Na verdade, hoje Deus me permite usar a minha profissão, né? Me formei em Direito e também ser missionária. Então, hoje, eu, além de pesquisar o direito dos refugiados, que é a Mais hoje ela recebe refugiados, eu também faço tudo na dependência de Deus e compartilho do amor de Deus para as pessoas. Eu queria que você falasse sobre essa questão de receber os refugiados. Refugiados da onde? São pessoas que estão sofrendo perseguição na Síria, são cristãos, que muitas vezes têm as suas casas atingidas por bombas. Muitos são perseguidos porque os cristãos eles decidiram não lutar com os rebeldes, contra o governo. Então os rebeldes acreditam que eles apoiam o governo, então perseguem eles. Agora, vocês atualmente estão recebendo refugiados da Síria, mas somente da Síria ou de outros países também? A maioria é da Síria, mas às vezes, eventualmente, se surgir alguma necessidade de pessoa que é perseguida por causa do nome de Jesus, a gente pode receber também. O que você chama de igreja sofredora? Igreja sofredora são os nossos irmãos que sofrem por causa do nome de Jesus. São muitas vezes também pastores que estão nesses ambientes, eles se convertem a Jesus, se tornam pastores, se tornam proclamadores do nome de Deus, mas muitas vezes eles não podem continuar trabalhando e continuar com a sua vida normal, porque eles são totalmente excluídos da sociedade por causa do nome de Jesus. Então, a Mais, às vezes, desenvolve o projeto oferecendo microcrédito, oferecendo dinheiro para que eles possam abrir pequenos negócios e aí se sustentar. A Mais dá todo esse suporte a cristãos, muitas vezes o nativo também, que decidiu abandonar tudo e pagar o preço por servir a Jesus. Agora, como nasceu no coração da Laís, né, uma advogada, que na verdade você está advogando a causa de Cristo, né, dos cristãos, como nasceu isso na sua vida? Isso nasceu de uma forma inesperada. Eu me formei e eu jamais imaginava trabalhar em missões. Eu pensava apenas em fazer concurso público, ter uma família bem sucedida e continuar servindo a Deus normalmente. Só que, diante de algumas decepções, eu comecei a buscar a Deus com mais intensidade. E logo depois que eu formei, eu falei com meus pais que eu iria tirar 6 meses da minha vida para me dedicar a missões, aprender mais de Deus. Então depois eu retornaria, faria concursos públicos, montaria a minha família feliz. Só que esses 6 meses mudaram a minha vida. Eu fui para Jocum e Curitiba, passei muitas coisas, um processo de Deus quebrando todo o meu orgulho, a minha independência, a minha autossuficiência, mostrando que não dá para fazer planos, eu dependo totalmente dele. E hoje eu sou plenamente feliz. Quer dizer que você é uma advogada missionária? Sou, porque depois eu retornei mais 6 meses para Jocum, decidi abandonar a carreira, falei, não, Deus, então tá bom, se o Senhor quer que eu seja missionária, eu vou ser missionária. Então me entreguei totalmente. Quando eu estava no Chile, Deus começou a me dar sonhos em que eu retornava para minha casa e que eu precisava conciliar a minha profissão com o chamado missionário. Então eu retornei, conheci a Mais, que desenvolve esse trabalho muito bonito, e aí hoje eu faço curso de missões lá, o CT+, de manhã e à noite,
e durante a tarde eu trabalho pesquisando o direito dos refugiados, buscando formas de representar mais nessa temática, em congressos dessa temática. O que faz uma pessoa, Laís, renunciar a sua profissão, a sua vida por Jesus? O que me fez renunciar foi conhecer o amor de Cristo. Foram vários processos na Jocum em que eu me deparei com a cruz, representando muitas vezes peças de evangelismo. Jocum é uma agência missionária, sim, correto? Não significa Jovens com uma Missão. Foi onde eu fiz o meu curso. Eu sempre fui da igreja, sempre fui cristã, mas essa entrega radical veio a partir do momento da consciência do quão pecador eu sou, o quanto eu não mereço nada e tudo que Jesus fez por mim. Se Jesus deixou a glória dele, ele era Deus, para morrer por mim, porque eu não posso deixar uma profissão ou uma vida confortável para ir até onde Jesus me chama? O que eu estou fazendo é muito pouco, o que a gente faz é muito pouco. Jesus fez muito mais. Laís, qual a importância do nosso telespectador se esvaziar de si mesmo e olhar um pouco para a cruz de Cristo? Inclusive neste mês de abril nós comemoramos a Páscoa, né? O Cristo que ressuscitou e transformou a sua história e pode também transformar a vida dele. A importância da cruz é você confiar no amor de Deus. Você confia que Deus te ama, então tudo que Ele te pedir para fazer vai ser bom para você. Porque Deus te criou com um propósito, Ele sabe o que é melhor para você. Então, a felicidade plena está em viver na dependência de Deus e cumprir o que Ele te chamou para fazer. Seja com a sua profissão, com a sua família, com todos os seus bens. Você só vai ser plenamente feliz quando estiver plenamente no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, precisa entregar para Jesus. Sim. Não é isso? Precisa confiar nesse amor, se entregar e falar assim, obrigada, porque eu merecia a morte, mas o Senhor deixou o céu para morrer por mim. Para nos dar vida, né? Para me dar a vida plena. E a vida plena é fazer a vontade de Deus. Vida plena é viver na dependência de Deus. Laís, quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo, renunciando à própria vida, né, para servir ao Senhor Jesus na ONG Mais. Tudo que eu faço é pela graça de Deus, não é por mim. E eu queria deixar um versículo que Deus me falou muito e que mudou a minha vida. Diz assim, em Zacarias 7, 9 e 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, e nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Então, que a gente possa buscar fazer a verdadeira justiça de Deus e dedicar a nossa vida e tudo que a gente tem para viver plenamente a vontade de Deus, porque esse é o melhor para nós. Amém. Deus te abençoe, Laís, mais uma vez. Sucesso, viu? Obrigada. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Laís Sindra Ribeiro, advogada, assessora jurídica da ONG Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora. Deus é assim, Ele tem a maneira dele de agir, levantando pessoas preparadas para o serviço do reino de Deus na terra. E esse reino está à sua disposição, basta que você queira abrir o coração e deixar Jesus entrar. E quando Jesus entra na vida da gente, legalizamos toda sorte de bênçãos. E Deus levanta pessoas como a Laís para cuidar da gente. A escolha de ter Jesus ou não, ela é nossa. E você pode escolher agora na sua casa. Desafios volta já.
Gente, uma das coisas mais saudáveis para nós é termos aquele momento de lazer com os nossos filhos. E olha, estar com os filhos, brincar. Brincar lembra brinquedo. E brinquedo você encontra nas lojas Palácio dos Brinquedos. Mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra boneco Homem de Ferro 3, guitarra Hot Wheels, parque aquático Home Play, Peixonauta, Picoleteria da Estrela. Além desses brinquedos, você encontra uma variedade enorme de brinquedos para o seu filho voltar a brincar com brinquedos. As lojas Palácio dos Brinquedos ficam na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras, e a filial na Avenida Brasília, 413, Porto Canoa. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Este ano tem eleição, então você já sabe, a partir de agora o assédio vai começar. E você precisa se preparar, se informar. E tem uma coisa que me preocupa, porque a cada dia que passa, infelizmente, a classe política goza de menos credibilidade. Nós ouvimos o seguinte ditado: "Ah, esse rouba, mas faz". Agora nós estamos ouvindo diferente: rouba e não faz. Os números indicam que no governo Collor de Mello, o que foi desviado é aproximadamente o dízimo do que foi desviado no mensalão do presidente que o sucedeu. Agora nós estamos vivendo números alarmantes. Os desvios do atual governo é 90% a mais do que foi desviado no governo anterior. Até quando nós vamos continuar suportando? Eu acredito que vão acabar conseguindo afundar a nossa nação. Mas nós podemos mudar isso na próxima eleição, não sendo omissos na hora de votar, sendo responsáveis e votar com critério. Nós não podemos concordar. Nós estamos acompanhando os principais jornais, o investimento do governo atual num porto em Cuba. E o escândalo dessa refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, sem comentários. Não vou nem falar da Copa do Mundo, porque vai ficando pesado demais para o atual governo. Mas nós podemos dizer não na próxima eleição, tirar essas pessoas que estão comprometendo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos. E nós, sendo responsáveis, votando com responsabilidade, nós vamos dizer não. Gente, agora uma dica do programa Desafios. O mês de maio está chegando, o mês das noivas e das mães. E você pode presentear bem. Vá à Pedra Brasileira, que fica no centro da Praia Shopping, na Praia do Canto. Lá você encontra anéis com diversas pedras preciosas, cordões, pulseiras, pedras preciosas. Além de você encomendar uma joia personalizada, você tem o melhor preço e condição de pagamento. Pedra Brasileira fica no centro da Praia Shopping, na Praia do Canto, Reta da Penha, 570. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Agir de Deus com o William Nascimento. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através da nossa página eletrônica. Até lá. Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu
tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Oh, aleluia. Quem diz que a história terminou certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morde a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra, só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando correntes. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.